de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 9. Diz a palavra do Senhor: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Podem sentar, meus irmãos. Queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito já em nossas vidas. E eu quero, nesta oportunidade, trazer para os irmãos aquilo em que Deus Ele colocou em nosso coração desde o momento que vimos a escala e que sabíamos que teríamos assim a oportunidade de trazermos a palavra, e nos preocupamos em preparar algo para trazermos para a igreja. E eu estava meditando neste texto da Bíblia Sagrada, onde fala da cura do paralítico de Cafarnaum, e observando os evangelhos, tanto Mateus como Marcos e Lucas, chegamos a observar que esta cidade, Cafarnaum, foi a cidade que o Senhor Jesus, Ele escolheu para residir logo após ter saído de Nazaré, quando ele sabe que João tinha sido preso. A Bíblia diz que ele vem para a Galileia e fixa moradia na cidade de Cafarnaum. Por esse motivo, esta cidade pertencer à região da Galileia, daí Jesus recebe o nome de Galileu. Mateus capítulo 4, versículos 12 ao 17, diz a palavra de Deus: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações.
o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Apenas para a gente se situar nesta questão da cidade em que Jesus resolveu residir, a cidade por nome de Cafarnaum. E eu tive a preocupação de anotar também, essa cidade, ela foi o centro do ministério público de Jesus, onde foi atribuído várias realizações de milagres, como por exemplo, a cura da sogra de Pedro, a cura do servo do centurião, este paralítico que foi citado aqui como leitura, dentre tantos milagres. Essa cidade, meus irmãos, ela ficava na margem norte do Mar da Galileia, próximo de Betsaida. Betsaida, em hebraico, significa casa da pesca. Era a terra natal de Pedro, de André e de Filipe. Você pode também confirmar isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo 44. Tem essa citação na Bíblia. Mateus explica o porquê de Jesus ter escolhido esta cidade como moradia. A Bíblia vai nos dizer também que Lucas relata no capítulo 5 e o versículo 12 que a virtude do Senhor estava com Jesus para curar. A Bíblia vai nos mostrar que quando ele chega na sua cidade, conforme a leitura em Mateus 9, quando ele chega à sua cidade, que a gente já sabe qual era, Cafarnaum, lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. A gente vai se ater mais a este texto da cura do paralítico, mas estive observando este capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Ele é um evangelho completo, em que cuidadosamente foi planejado e desenhado. E nós podemos comprovar e ver os primeiros sinais, não de milagres, mas também da tormenta que começam agora a crescer, as oposições ao ministério de Jesus Cristo. Aparecem aqui os primeiros indícios de acusações que finalmente o levarão à morte. E neste capítulo 9, nós podemos citar pelo menos 4 acusações contra Jesus. E a primeira acusação está na realização deste primeiro milagre do capítulo 9 que ele efetua. E a primeira acusação é que Jesus, ele é acusado de blasfêmia. Durante todo o capítulo 9, nós ainda vamos ver fora essa, mais 3 acusações. Nós vamos citar para os irmãos, depois nos ater mais a essa questão do milagre que foi realizado pelo Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8, vemos como Jesus cura o paralítico ao perdoar os seus pecados. A Bíblia vai dizer que os escribas que estavam no momento, observem que ora a Bíblia fala de escribas, ora fala de fariseus, ora fala de doutores da lei. Mateus fala escribas. Se a gente for olhar para Lucas capítulo 5, que fala do mesmo texto, Lucas vai falar, a partir do versículo 17, de fariseus e doutores da lei, de sorte que
esses, podemos dizer, curiosos, que quem era para ser chamado de blasfemadores eram eles, sempre estavam próximo de Jesus no tocante a realizar algum milagre. Sempre. Sempre tinha alguém curioso. Sempre tinha alguém que criticava. Sempre tinha alguém que dizia, ele diz blasfêmias. Eram conhecedores da lei, eram conhecedores da Torá, mas mesmo assim, quando Jesus praticava algo em forma de amor, porque era o que Jesus fazia, eles eram os primeiros a apontar Jesus Cristo. Hoje em dia não estamos vivendo dias diferentes. Estamos vivendo dias daqueles que apontam, daqueles que acusam, daqueles que dizem mal e daqueles até que blasfemam, dizendo isso ou dizendo aquilo. No caso de Cristo, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, quando olha para aquele paralítico, que na verdade a fé aqui citada não foi a fé do doente. Os irmãos podem observar no versículo 2 do capítulo 9 de Mateus, que o Senhor Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé de quem? Deles, de quem? Dos 4 amigos que levaram o paralítico. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Por que Jesus disse isso? A Bíblia não fala, mas será que era a vontade daquele homem ter chegado até Jesus Cristo? Porque para ele, como judeu, eu vou explicar bem direitinho isso aqui, para ele como judeu, ele podia, pela maneira em que os judeus, eles conversavam e diziam, ele podia estar achando que aquela situação de enfermidade poderia ter sido pecado, porque essa era a visão de um judeu. O judaísmo acreditava que só Deus poderia perdoar pecados. Eles acreditavam que só Deus poderia perdoar pecados. E quando uma pessoa estava na situação que esse paralítico estava, eles acreditavam que a pessoa tinha pecado e aquilo ali era um castigo por conta do pecado. Por isso que a crítica deles, quando Jesus Cristo olha para aquele paralítico, a Bíblia diz que o Senhor diz: filho, tem bom ânimo. Jesus sondou o coração, porque Jesus não sonda só o coração, mas sonda o pensamento e conhece cada um de nós que aqui chegamos. A Bíblia nos diz no Salmo número 139, que Ele nos sonda, Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. A Bíblia nos diz que ainda a palavra não saiu na nossa boca, Ele já conhece. Então o Senhor conhece a minha vida, e o Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece como você chegou aqui nesta noite. Então Deus, na qualidade, Jesus Cristo na qualidade de Deus, Ele sabia muito bem com quem estava lidando. E Ele diz: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Imediatamente, quem estava perto? Os escribas. Os escribas, por na época não ter pessoas habilitadas na questão da leitura e na questão de escrita, eles eram pessoas influentes e sempre estavam entre os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, sempre estavam entre aqueles que na época formavam as seitas judaicas, ou aquelas pessoas que formavam algum grupo religioso na época de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que os escribas diziam entre si:
ele fala blasfêmia. Por que eles disseram isso? Porque eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento da Torá, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E por que eles disseram isso? Com base na Bíblia, com base em Levítico, no capítulo 24 e o versículo de número 15 e 16, onde a palavra de Deus vai nos dizer, bendito seja o nome santo do Senhor, a base com que eles estavam falando estas coisas. Capítulo 24, versículos 15 e 16, diz a Bíblia: e aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então eles conheciam a Torá, eles conheciam a palavra. Então eles disseram: ele diz blasfêmia. Por quê? Porque Jesus Cristo diz: perdoados são os teus pecados. E um judeu jamais acreditaria que alguém, qualquer pessoa, perdoaria pecado se não fosse Deus. Jesus Cristo ainda não tinha se revelado como Deus. A partir desse momento, a Bíblia nos diz que Jesus se revela como Deus. A Bíblia nos diz que a questão, quando eles falam de blasfêmia, bendito seja o nome santo do Senhor, e citam a Bíblia, eu tive cuidado aqui de pesquisar a palavra blasfêmia, significa calúnia ou maledicência. Eles tinham a certeza do que Jesus estava falando, só não tinham a esperteza de perceber que quem estava falando era o dono da vida, de quem estava falando era aquele que perdoa pecado, de quem estava falando é aquele que me salvou, de quem estava falando era aquele que te salvou, de quem estava falando foi aquele que me chamou, que me remiu, que te chamou, que te remiu, que nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal do pecado e nos colocou aqui, nesta noite, assentados em lugar de príncipes para ouvirmos a sua palavra. Eles não tinham este conhecimento. E o Senhor se revela a partir daquele momento. E a Bíblia diz que os inimigos de Cristo começaram a acusá-lo de insultar ou de caluniar a Deus, atribuindo-se a si mesmo poderes que espiritualmente pertencem a Deus. Aí Jesus Cristo, conhecendo o coração deles, diz a Bíblia aqui, versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, o seu coração, Jesus diz: por que pensais mal em vosso coração? Oh, irmãos, tem tantas pessoas fazendo pré-julgamento, pensando mal, fazendo o cálculo errado. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. A Bíblia diz que cada um fique na vocação com que foi chamado. Você sabe até onde você pode ir. Eu sei até onde eu posso ir. Você sabe até onde Deus falou com você que você pode ir. Eu sei até onde eu posso ir, que Deus falou comigo aonde eu posso ir. Mas tem pessoas que infelizmente, procuram usar da palavra para prejudicar. E é irmão, e é irmã. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele sonda. Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Eu pergunto à igreja:
Vocês já viram Jesus perguntar ou usar a expressão difícil? Seja sincero. Talvez alguém aqui não leu a Bíblia toda, não leu os evangelhos todo, mas você já viu e ouviu Jesus dizer qual é o mais difícil? Ele não diz, porque para Jesus Cristo não tem dificuldade, para Jesus Cristo não tem barreira, para Jesus Cristo, bendito seja o seu santo nome, não tem alguém que o impeça de fazer aquilo que ele quer fazer. Ele é Deus, Jesus é Deus. A Bíblia nos diz, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Jesus é Deus, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, não tem barreira para Jesus Cristo, não tem barreira, não tem dificuldade para Jesus Cristo. Por isso que ele diz, qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Jesus dá duas opções para eles. Para eles pararem de questionar, Jesus diz, decidam. Decidam, qual é o mais fácil? Porque para vocês pode ser difícil, mas para mim que sou Deus, é fácil. Para vocês tem dificuldade, faça um milagre, não fazem. Agora na hora de criticar, criticam. Aí Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu pergunto, aconteceu o milagre ou não aconteceu? Aconteceu, porque Jesus é Deus. Jesus tem poder para fazer estes milagres. Jesus tem poder para salvar a minha vida, salvar a tua vida, salvar a tua alma. Ele tem poder. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele tem poder. E escriba, fariseu, saduceu, zelote, essênios, pode vir a casta de religião judaica ou qualquer que venha a acontecer. Jesus não tem medo de nenhum, porque ele não anda amedrontando ninguém. Ele é o príncipe da paz. Ele anda fazendo milagre. Do jeito que ele operou no passado, ele continua operando hoje. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Cadê os milagres aqui? Os milagres, todos nós somos um milagre na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para depois voltar a este assunto. A segunda acusação que os inimigos de Jesus conseguem acusá-lo, mas sem ter nenhuma razão, é a imoralidade. O próprio capítulo 9, versículos 10 a 13, Jesus é acusado de imoralidade. Por quê, pastor? A Bíblia diz que depois que ele responde, capítulo 9, versículo 9, depois que ele responde e faz o milagre da cura do paralítico de Cafarnaum, ele resolve passar na coletoria e escolher Mateus, esse mesmo escritor do Evangelho. Ele escolhe Mateus como apóstolo. E a Bíblia nos diz, e Jesus, passando
adiante dali. Viu assentado na alfândega, em outras Bíblias dizem coletoria, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Até aí estava tudo bem. Jesus chega, faz o convite a Mateus, Mateus aceita, e diz a palavra de Deus que se chegam a Jesus e aos seus discípulos publicanos e pecadores, e se sentam agora a comer com eles. E a Bíblia diz que quem chega? Os mesmos de sempre, os críticos, os soberbos, os presunçosos, denominados fariseus. Está aqui. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre? Eles conheciam que Jesus era mestre, mas não deixavam de criticar. Eles tinham na consciência que Jesus era mestre, mas nunca deixaram de criticar. A gente sempre vai conviver com esse tipo de pessoas. A gente sempre vai conviver com esses críticos, com essas pessoas que não têm o temor de Deus na vida, que só eles é que, por saber das letras, por conhecer a lei, é que são os corretos. Mas nenhum deles, a não ser Jesus, cumpriu toda a lei. Nenhum. E a Bíblia nos diz que eles novamente acusam Jesus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O que é que ele estava dizendo? Eu estou aqui com pecadores, eu estou aqui com publicanos, e na lei eles são enfermos, na lei eles são doentes, então eles estão precisando de médico. E eu, como sou médico por excelência, eu estou aqui para aliviar as suas cargas. Mas no olhar farisaico vem a crítica, mas no olhar de Jesus vem o amor. No olhar do fariseu vem a blasfêmia, mas no olhar de Jesus Cristo vem o carinho. No olhar do fariseu, ele não está preocupado com quem esteja precisando de salvação. A vida dele, entre aspas, estando garantida, está tudo bem. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para todos aqueles que precisam de salvação. Todos aqueles que precisam. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo de número 5, o versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora? Ele morreu por mim, e eu ainda era pecador. Ele morreu por você, com todo respeito, você ainda era pecador, pecadora. Mas ele morreu. Ele não olhou para essas dificuldades, até porque quem o enviou através do amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nem adjetivo tem para a palavra. João usou tal, não usou um adjetivo que desse qualidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui?
eu quero ter vida eterna. Por isso que nós estamos aqui. Mas Jesus Cristo olhou para mim e olhou para você. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Justo não precisa mais se arrepender, já é justo. Ele estava dizendo: vocês já estão justificados pela maneira que vocês se acham de ser justificados. Mas eu não vim para isso. Eu vim para chamar aqueles que precisam ser justificados. Então eles acusam Jesus agora de imoralidade, só porque Jesus estava junto com publicanos e pecadores. Eles queriam dizer, na verdade, que Jesus, ele, como andava com eles, provavelmente Jesus fosse igual a eles. E Jesus não era igual a eles. Jesus estava se fazendo, como Paulo disse, de pobre para ganhar os pobres. Jesus estava ali no meio daqueles para ganhá-los. E Jesus conquistou o coração, não só deles, mas o meu coração e o teu coração. Quem sabe antigamente a gente não criticou, a gente não falou de crente, não é? Mas Jesus Cristo, ele foi lá e disse: eu quero você, você vai vir para o meu lado, você vai vir para cá. E ele te chamou. E não pense que foi você que escolheu a Cristo, não. A Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E servir a Jesus não é obrigado. Que é isso, pastor? Não é obrigado? Não. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer ter vitória? Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você não vai olhar para A nem para B. Você não vai olhar para o alfabeto todo, não. Você vai olhar para Jesus. Quer ter vitória, quer ir para o céu, olhe para Jesus Cristo, porque se você olhar para ser humano aqui na terra, você pode ficar engalhado, engalhada, mas olhe para Jesus, porque o homem é falho, eu posso falhar, você pode falhar, mas há um que é perfeito, Jesus de Nazaré, e quando a gente olha para Ele, a gente encontra a perfeição nele. A Bíblia diz: sois perfeitos nele. Nós só somos o que somos porque estamos olhando para ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz que eles não recuam. Eles ficam por ali, criticam dali, criticam daqui. E dando uma pesquisada hoje à tarde, eu gosto muito quando o pastor Roberto ele cita os autores das pesquisas que ele faz, e eu tenho uma citação aqui de William Barclay, que diz que uma das armas favoritas de qualquer inimigo de um homem público, o pastor é um homem público, viu? O crente é um homem público. A mulher crente é uma mulher pública. Uma das armas favoritas de qualquer inimigo de um homem público é a atribuição de motivações espúrias. O que são coisas espúrias? Falsidade, desonestidade, pessoas fraudulentas, pessoas impuras. Então, as pessoas usam motivações espúrias. E foi isso que os inimigos de Jesus fizeram com ele. Chamaram Jesus
de imoral, chamaram Jesus de blasfemador. Você pensa que a turma alisava, é? Você pensa que no passado já o pessoal deixava de usar esse instrumento chamado língua? Tiago já fala disso, que a língua, ela é como um fogo, a língua é como uma espada, a língua é como um chicote, viu? E tem poder para tudo, como espada, poder de fazer feridas de perto, chicote de fazer feridas de longe, fogo de queimar, de atiçar, não é? É a língua. A Bíblia diz que com ela bendizemos e com ela maldizemos. Então a gente tem que ter um freio, porque se não tivermos um freio, a gente, com todo respeito, a gente sai falando de A e de B. Mas cuidado para não se tornar fariseu. Cuidado para não se tornar inimigo de Cristo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Use aquilo que Deus te deu para abençoar. Aquilo que Deus te deu para falar bem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, uma das armas mais favoritas de qualquer inimigo, de um homem público, é usar atribuições e motivações espúrias contra estas pessoas. Deixa eu falar só um pouquinho de fariseu. Fariseu era o grupo de judeus devotos à Torá, que surgiu no século II a.C., opositores aos saduceus. Criam na lei oral em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Então, esse povo sabia o que estava falando e fazendo. Terceira acusação, a gente já vai terminar. No mesmo capítulo 9, a partir do versículo 14, é só uma sequência. Jesus é acusado de transgressor na prática piedosa. Jesus é acusado de transgressor na prática piedosa. Veja o que é que a Bíblia diz a partir do versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Interessante, dessa vez não foi fariseu, dessa vez não foi escriba. Quem foram? Os discípulos de João, os crentes. Os discípulos de João chegaram dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Os fariseus não vieram, mas enviaram os discípulos de João. Há uma expressão por aí lá fora um pouco pesada, que dizem: quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Mas está aqui, fariseu não veio, mas os discípulos de João chegaram e disseram: por que nós jejuamos? Os fariseus também, até muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Eu tive a curiosidade de olhar sobre isso, de pesquisar sobre isso. E Jesus aqui se refere praticamente a um casamento que dura 7 dias, uma comemoração do casamento. Quando Jesus usa aqui a expressão bodas, ele fala de casamento. E enquanto o noivo estava, era festa. E ele quis explicar dessa maneira: eu estou aqui. Então não há necessidade dos meus discípulos jejuarem enquanto o noivo está aqui. Eu estou aqui, então não necessita deles jejuarem como vocês jejuam, porque eles jejuavam e mostravam no seu aspecto, no seu rosto, que estavam de jejum. Não tem pessoas assim? Quando vão jejuar, todo mundo sabe, porque o semblante cai,
A pessoa parece que dá uma fraqueza no corpo para mostrar que está jejuando. Isso é jejum de fariseu. Cuidado, viu? Jejum de fariseu. Cuidado. A Bíblia vai nos mostrar aqui. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Eu tive a curiosidade de olhar no rodapé da minha Bíblia, tem aqui dizendo: o jejum sugere luto, mas a presença de Jesus perante os seus discípulos, que inaugurou o reino dos céus, é uma ocasião para a celebração alegre. Os discípulos estavam alegres porque o noivo estava junto deles. No rodapé da minha Bíblia também diz, capítulo 9, versículo 16 a 17, as antigas formas do judaísmo não podiam conter o frescor espiritual do evangelho. Era o que Jesus estava querendo dizer: colocar remendo novo em pano velho. O pano velho é o judaísmo, o remendo novo era o evangelho das boas novas que Jesus estava anunciando. Não tinha como colocar evangelho com judaísmo, não tinha como ligar, não tinha como costurar. Bendito seja o nome santo do Senhor. A graça não podia ser semeada nem derramada no sistema do legalismo. O judaísmo vivia pela lei, mas a gente não vive pela lei. A Bíblia nos diz que pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a lei, o legalismo, o judaísmo não tinha como se unir com o cristianismo. Então não tinha como eles dizerem: Senhor, o Senhor é para ir por aqui, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Jesus tinha as suas próprias regras. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por fim, Jesus não parou de ser criticado. Ele foi criticado por eles, mas sempre Jesus tinha uma resposta. No mesmo capítulo 9, a gente vai ver agora uma série de milagres relatados tanto por Mateus, por Lucas, por Marcos e por Lucas. Mas eu quero me ater aqui a Mateus, quando a Bíblia nos mostra que Jesus é acusado pela 4ª vez, e agora Jesus é acusado de estar aliado ao diabo. Eles não tiveram mais o que fazer. Os milagres que Jesus fizera foram tantos que eles disseram: ele faz isso porque ele fez um pacto com o diabo, ele fez um pacto com o inimigo das nossas almas. E a Bíblia nos mostra, Mateus capítulo 9, versículo do 31 ao 34, quando Jesus ele cura 2 cegos e um surdo. E a Bíblia nos mostra que antes disso, o próprio Mateus relata isso, e Lucas, com mais ênfase, mostra a cura de uma mulher que estava com uma enfermidade há muito tempo, e mostra Jesus Cristo ressuscitando a filha de um dos principais da sinagoga. A Bíblia nos diz que ele, terminando de falar sobre o jejum, a Bíblia diz: dizendo ele estas coisas, chegou perto dele um chefe e o adorou. Quem era esse chefe? Jairo. Ele era o quê? Ele era príncipe da sinagoga. A Bíblia diz que no caminho, quando ele vai se dirigindo à casa de Jairo, uma mulher disse: se por tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E não precisou de muita coisa. Ela toca. Jesus para. Lembra que no início eu disse que Lucas falou que a virtude de Deus estava sobre ele para fazer milagre? Jesus para no meio da multidão. E os discípulos dizem: o que foi, Senhor? E ele diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: mas muita gente aqui te aperta, muitos aqui estão no meio dessa multidão, como é que o Senhor diz que alguém lhe tocou? Ele diz: alguém me tocou, porque de mim
saiu virtude. De mim saiu virtude. Jesus não precisava falar para realizar milagre. Apenas o toque da cura. Bendito seja o nome santo do Senhor. O milagre é realizado. Pois bem, Jesus cura aquela mulher, vai à casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Jesus cura 2 cegos e um mudo. E quando Jesus faz o último milagre aqui no capítulo 9, relatado por Mateus, tudo isso não foi suficiente. E mais uma vez, os inimigos de Jesus atribuem o milagre a um suposto pacto com o diabo. São pessoas que não têm o que fazer. Os milagres não bastaram? Estamos vivendo estes dias. A gente ora, Jesus faz o milagre. Não é a gente que faz o milagre, é o Senhor. Daqui a pouco as pessoas estarão dizendo que não é o Espírito de Deus que está realizando o milagre. Estamos vivendo dias difíceis. A incredulidade está grande. As pessoas não mais acreditam em homens de Deus. Muitas pessoas não acreditam mais em mulheres de Deus. Mas enquanto este evangelho for pregado, enquanto tiver crente fiel aqui na terra, o nome de Jesus é glorificado através das nossas vidas. E não tem fariseu, não tem escriba, não tem crítico que possa te afastar da presença de Deus. Tudo o que citamos, irmãos, é o começo de uma campanha contra Jesus. Daí para frente, as coisas continuam ainda mais difíceis, porque nem Jesus se livrou daquelas pessoas do passado. São línguas viperinas, e eu fiz questão de anotar aqui. São pessoas pérfidas, faladoras, intrigantes, envenenam a verdade e atribuem motivações espúrias a Jesus. Dessas pessoas, nem o próprio Jesus se livrou. Imagina você. Eu fecho dizendo, dessas pessoas, nem Jesus se livrou. Imagina eu, imagina você. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor.